Meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, com a graça de Deus, nos buscar, de todo o nosso coração, aprender mais sobre os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Ela que tanto, trabalhou junto com Jesus para ouvir as suas mensagens, para ouvir a sua palavra sobre a vontade de Deus. E nós queremos cada vez mais mergulhar nesses conhecimentos que são essenciais para a formação e expansão do reino da divina vontade na terra. Luísa Picarreta, uma serva de Deus que tanto se entregou, que viveu inteiramente para a maior glória de Deus, sofreu muitas privações de consolos espirituais. Ela chorava amargamente pelas dores de ficar muito abandonada por Jesus, desses consolos que ela não abria mão, que eram muito importantes para suprir as suas necessidades, pois ela vivia sozinha na cama, esperando por Jesus, que era o seu único amor, aquele qual era tudo para ela. E ele prometeu muita coisa, casou-se com ela no céu, diante da Santíssima Trindade. Por isso que nós devemos entender o seu trabalho em Luísa e o que nós devemos aprender para que o reino de Deus se expanda hoje. Estamos num momento muito difícil da história, uma grande tribulação, que a gente não sabe dizer se é a grande tribulação, antes do anticristo, a gente não sabe dizer, mas estamos num período muito terrível de guerras, de sofrimentos, por causa, dos governantes que estão no comando. Como Jesus mesmo diz, eles não têm Deus, por isso os povos sofrem muito. E são sofrimentos de opressão, de pobreza, de muitas coisas que a gente sabe muito bem, a situação caótica em que a nossa sociedade atual está vivendo. Mas é aquilo que Jesus disse: o homem não busca Deus, não coloca Deus no centro, e Deus está agora pagando com essa moeda, não porque ele é vingativo, mas é porque o homem, se ele dispõe ao bem, ele recebe o bem, mas se ele dispõe ao mal, ele recebe o mal. E ele permanece no mal e o mal permanece na terra e aumenta cada vez mais. Essa é a dor destes tempos e nós devemos ter paciência, pedir muita ajuda para Deus, para nós que estamos na fé, permanentes nesta fé verdadeira, no qual a nossa igreja é a verdadeira igreja. E a maior prova de que a nossa igreja é a verdadeira igreja é essa. A nossa igreja lota de pessoas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as nossas paróquias, as nossas santas missas são lotadas. E por que o povo vai na igreja? Tem algum show lá? Tem alguma campanha de libertação conforme as outras igrejas têm? As outras igrejas evangélicas, pentecostais, que podem até se encher, mas elas têm, a nossa igreja promete prosperidade de alguma forma como as outras igrejas prometem. A nossa igreja na Santa Missa promete que haverá uma bênção especial para cada pessoa que for lá. A nossa igreja toca nas pessoas, o nosso sacerdote toca nas pessoas para abençoar um por um e garantir que todos vão sair dali libertados e transformados. Não. Quem é que deu as promessas, que cai sobre a Santa Missa? E que as pessoas vão na mesma Santa Missa mais simples, com os cantores mais simples. Muitas vezes a gente ouve apenas um violão e uma pessoa meio desafinada puxando o canto. E nós vamos naquela igreja que está caindo aos pedaços. Muitas vezes igrejas, capelas que não estão mais em condições tão boas de participação, mas o povo não deixa de participar.
E é o sacerdote mais simples, às vezes até aquele que as pessoas já ouviram falar de escândalos dele e as pessoas vão mesmo assim e não faltam e lotam as celebrações. É por tradição? É por tradição, mas uma tradição de fé? Porque hoje nós podemos ficar em casa e assistir a missa na internet. E as pessoas têm várias outras coisas para fazer que poderiam fazer. Então, se elas vão na missa, elas vão por verdadeira fé. Verdadeira, nada tem ali além de Jesus de verdade que está chamando essas pessoas à sua presença. É uma missa todos os dias igual. Se você for ver como os pastores evangélicos tratam as suas empresas, igrejas, você vai ver que a nossa igreja não é uma empresa. A nossa igreja realmente é uma comunidade de pessoas que realmente lutam para mantê-la. Não é muitas vezes o padre que manda, muitas vezes é o povo mesmo que pede e implora para que exista a igreja naquele local. E assim os bispos da nossa igreja colocam um sacerdote que vai lá e celebra uma missa uma vez por mês, uma vez por semana, né? Uma vez por mês ou até a cada 3 meses. Mas as pessoas não gostam de ficar sem a sua Santa Missa. Pessoas até constroem e doam terrenos de graça para a igreja, para poder construir capelas. Então é uma fé verdadeira. Você pensa que Deus, as pessoas estão ganhando alguma coisa além da fé, além da certeza de que têm fé da salvação em Jesus Cristo? Então a nossa igreja, a verdadeira igreja, elas não estão indo por outros motivos além de Jesus, de buscar Jesus. Isso é uma graça muito grande. Os evangélicos, eles têm muita inveja. Se a gente olhar bem, eles ficam questionando por que que os católicos são tão fiéis à Santa Missa. Gente, se eles olhassem um pouquinho, se eles avaliassem um pouquinho e refletissem um pouquinho com suas inteligências, eles iriam perceber que aqui verdadeiramente existe fé e não idolatria. Existe verdadeira constância, perseverança na fé. E é o que Deus vê, é o que Jesus vê, né? E então é muito importante a gente ver que a nossa igreja é a verdadeira igreja de Cristo, porque as pessoas vão por amor a Jesus. As pessoas permanecem, perseveram por amor verdadeiro e por fé. Fé, fé. Ninguém é perfeito. Claro, se a gente olhar para as pessoas, a gente vai ver os pecados delas, porque todas são pecadoras, mas elas estão indo porque elas buscam de todo o coração, né, pela fé, a sua salvação, apesar dos seus pecados. E confiam que Jesus perdoa. E é uma doutrina totalmente pura, sem nenhuma invenção humana, de shows pirotécnicos dentro de uma igreja e nem pastores que são convidados, né, famosos que vêm pregar nessas igrejas como elas fazem e tantas outras coisas. A gente até admira muitas vezes a perseverança de algumas igrejinhas no nosso bairro, das pessoas que são fiéis nessas igrejinhas, mas a gente sabe muito bem, né, como que funciona o consolo espiritual que elas buscam lá, né, como que elas trabalham incansavelmente para que dê frutos, né, o carinho que elas têm que tratar as pessoas quando as pessoas chegam lá, todo o trabalho pessoal que cada um tem que exercer lá de atrair e de, né, e isso tem muita gente carente nesse mundo. Então, quando alguém chega nessa igreja, oi, meu irmão, e começam a envolver aquela pessoa, e aquela pessoa fica, às vezes, na igreja por causa do tanto carinho que recebeu, consolos espirituais e consolos materiais humanos. E assim a pessoa tem vergonha de sair da igreja depois que recebeu tanto carinho e tanta atenção. E estava carente. Mas na nossa igreja não tem esses carinhos e atenção. A gente entra na igreja, às vezes ninguém olha para a cara da gente, mas a gente não vai por causa disso, né? A nossa igreja não tem acolhida dessa forma, não tem todo esse cuidado, mas a gente vai porque nós temos Jesus na nossa igreja. Nós acreditamos plenamente que a presença real de Jesus Cristo está na Santa Missa, apesar do padre ser pecador, e a gente continua indo mesmo assim. É um milagre que acontece na Igreja Católica Apostólica Romana que nenhuma outra igreja ou religião pode, né, repetir, pode imitar, porque é Deus verdadeiramente que realiza o que a nossa igreja, o que na nossa igreja acontece. É um mistério insondável que nunca ninguém vai saber explicar, só Jesus que vai no final dos tempos mostrar essas verdades para o povo
vai mostrar essas verdades que as pessoas não são capazes de ver. Mas nós estamos aqui para podermos, através desses escritos que Deus deu à serva de Deus, Luísa Picarreta, aprender sobre esse reino divino que acontece na terra, né? Essa vida de Deus que está se manifestando, e Ele abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para vermos e ouvirmos a sua ação de amor na sua vontade no meio de nós. E nós agradecemos plenamente ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Então sejam todos muito bem-vindos a ouvir mais um pouquinho dos escritos da serva de Deus, no volume 4 que nós estamos fazendo continuidade aqui. Então seja muito bem-vindo. Vamos ler esse trecho. Me perdoem, vamos lá. Começando já. É o volume 4, capítulo 113, do dia 3 de março de 1902. A Luísa vai escrever que os castigos são necessários. Encontrando-me em meu estado habitual, ela diz, né, que é o estado de estar constantemente na cama, né, que ela é alma vítima e ela não sai da cama porque Jesus deixou ela numa doença extraordinária, mas que não é doença, é um estado extraordinário de permanência nessa cama para ele chegar e poder falar com ela a qualquer momento e não ter nenhum impedimento. Quer que ela fique à disposição dele porque ela tem uma missão única que só ela tem. Então, e ela escreve, meu adorável Jesus não vinha. Já fazia tempo que não vinha. Como que ela faz isso? A gente olha na mensagem anterior e a gente vê dia 2 de março e aqui é dia 3 de março. Então, de um dia para o outro, Jesus não vinha. Ela ficou ali, né? Ela escreve à noite. Então, durante o dia todo, ela não viu Jesus nesse dia 3 de março de manhã. E ela falando, Jesus não vinha. E eu me sentia morrer por sua ausência, né? As dores que ela tem das privações, da falta de consolos espirituais. Depois, por volta da última hora, movido à compaixão de mim, ele veio, tá vendo? À noite ele veio e me beijou e disse, minha filha, é necessário que alguma vez não venha. De outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não fariam outra coisa que se orgulhar sempre mais. Por isso são necessárias as guerras, os estragos. O princípio e o meio são dolorosíssimos, mas o fim será gozosíssimo, né? Muito gozó, né? De gozo, né? Gozosíssimo, muito gozo, né? De gozo, de muito prazer, né? E além disso, você sabe que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Então ele fala que precisa se aceitar a vontade dele, resignação à vontade dele, dos castigos e da realidade de falta dos consolos espirituais que ela recebe. Então é muito claro aqui. E aí ele está dizendo que se não castiga os homens, se não manda a guerra que está acontecendo hoje, essas guerras que nós estamos vendo, se ele não permite, né, os castigos que acontecem, os estragos derivados financeiros, no sistema financeiro, a opressão que está acontecendo, que vem aos povos, se ele não permite tudo isso, ele não pode, os homens vão continuar se orgulhando cada vez mais do que estão fazendo, do mal que estão buscando. Aí o castigo faz os homens pensarem que não vale a pena fazer o mal, e por isso os castigos são extremamente necessários. Neste tempo, principalmente que nós estamos vendo muitas mortes, muitos assassinatos, golpes, muitos golpes. Eu fico assim, eu uso aqueles aplicativos para fazer vídeos e toda hora tem um golpe, que é aqueles aplicativos que a pessoa fala que ganha 60 mil por dia. É um absurdo, a mentira que a pessoa, né, faz com um vídeo com a cara mostrando o rosto, falando que ela ganha 60 mil por dia. Gente, é uma mentira tão grande. Ninguém nesse planeta ganha 60 mil por dia, né? Eu acho que nem um milionário consegue ganhar 60 mil por dia. Desculpa, só se eu sou muito ignorante, mas é muito difícil ganhar isso. Ninguém dá dinheiro de graça assim, né? E tanto dinheiro assim que dá para comprar um carro 0 quilômetro. É impossível. Então, é muita mentira sendo contada nesses aplicativos, porque são golpes e estão enganando muito as pessoas. Eu acabei de ver, eu fico vendo esses joguinhos, essas coisinhas que eles falam que dão dinheiro, e eu fico rezando para Deus tirar essas coisas, né? Mas são castigos que nós recebemos também. Esses golpes que estão sendo colocados aí para enganar as pessoas são castigos para poder castigar né, a realidade que o homem está muito apegado aos bens materiais.
Então, nós precisamos compreender tudo isso que o Senhor está fazendo. É necessário os castigos.